Olá malta, bem-vindos ao canal Cloud Surfer, o canal onde vamos navegar, onde vamos fazer surf nas nuvens. Nuvens no reino que muito pessoal gosta de chamar o reino astral, no reino esotérico, no reino yin, no reino interior, que é onde as coisas acontecem primeiro, ok? É onde as coisas realmente acontecem e cá em baixo nós acabamos, cá em baixo, entre aspas, ok? Entre aspas. Cá em baixo, entre aspas, porque quando falamos de reinos esotéricos e reinos astrais não existe bem uma definição de cima e para baixo. E pronto, é isso que nós vamos fazer. Eu vou-vos explicar, vou-vos falar por experiência própria e por outra experiências de outros indivíduos, de outros espíritos que estão em corpos humanos tal como nós, que partilharam sua experiência e que eu aprendi com eles. Ok? Então eu acho que a melhor maneira de começar, de fazer este primeiro vídeo, é fazer uma breve introdução do que vos vou trazer, daquilo que eu vos vou falar. Basicamente, não, totalmente, o que eu vos vou falar é sobre espiritualidade, ligar a espiritualidade à astrologia, ligar por sua vez a astrologia à psicologia e também ligar a astrologia às nossas tarefas diárias, às nossas tarefas mundanas que nós fazemos no dia a dia e que é nesses pontos, nesses pequenos detalhes das nossas tarefas do dia a dia que residem as lições maiores, mais importantes que nós podemos tirar da nossa experiência própria. E que são essas pequenas ações que se vão ligando e que se vão aumentando, que depois se vão manifestar em acontecimentos maiores na nossa vida. Mas pronto, isto vai ficar. Isto já faz parte da espiritualidade, entende? É através de cenas como esta que a espiritualidade se liga à psicologia. A maneira como nós pensamos e como nos fazemos sentir. Mas pronto, primariamente vou-vos trazer isso, espiritualidade, astrologia, psicologia e como a espiritualidade e através da astrologia nós podemos decifrar o nosso dia-a-dia, os nossos sonhos e muitas outras coisas. Então, em primeiro lugar, espiritualidade, não é? Em primeiro lugar, espiritualidade. Então, o que é o espírito? Vamos direto ao assunto. Espiritualidade só tem a ver com uma coisa, que é o espírito. E o que é o espírito? O espírito acontece que é nada. Mas o espírito não é o nada. O espírito não é aquele nada que nós estamos habituados a percepcionar nas nossas mentes e no nosso dia-a-dia e nas conversas com os nossos amigos e que as pessoas que estão nas nossas imediações mais próximas, quer físicas, quer emocionais, quer espirituais. Não é nada no sentido que vazio, sem algo lá. Não é isso. Eu, da minha perspectiva pessoal, da minha opinião pessoal, como nós gostamos de dizer, para mim o nada não existe. Ok? Não existe algo que não exista. Pode parecer que isso é verdade, mas como nós vamos perceber aqui para a frente, eu pelo menos acho que não é verdade, mas eu estou aqui para vos mostrar aquilo que eu acho que é verdade. Então vamos a isso. Além disso, uma pequena curiosidade é que a palavra nada em indiano, em sânscrito, talvez de uma forma mais antiga, não sei se ainda é usado hoje em dia, mas nada significa espaço com energia, espaço com algo. E consequentemente, e por coincidência, o espírito é nada. Exatamente, o espírito é nada. Mas não é nada, como eu estava a dizer, não é aquele nada que nós estamos habituados a pensar. É nada em termos de forma, em termos de silhueta, em termos de algo que o delimita. Não, o espaço é apenas espaço. Sem nenhuma característica, sem nome, sem cor, sem luz, sem matéria, sem nada. É apenas espaço. Ok? E é daí que tudo o que existe deriva. É de um espaço. É do espaço. E este espaço, ele... podemos pensar que o espaço é nada e produz coisas. E o espaço é a origem de tudo, sem produzir... Mas ao mesmo tempo não é nada. Por isso é que eu vos digo que ele não é nada em termos de forma. Ok? Ele é um gás. É um gás, porque ele é como se fosse... Tipo,
ar, em termos da sua maneira de como ele se comporta. Ele dispersa, ele preenche as coisas, ele preenche tudo. Ele é um gás apenas da forma como se comporta, não é um gás como nós percepcionamos e como nós experienciamos aqui no nosso reino, na nossa realidade. Então ele é um gás sem cor, sem cheiro, sem forma, sem sabor, sem nome, sem nada. É apenas uma substância. Mas é aí que reside a espiritualidade do espírito. É que ele, ao não ter nenhuma forma atribuída a ele pode se tornar qualquer forma. E é segundo esse mecanismo filosófico que nós podemos entender como é que o espírito cria coisas. Porque este espírito vibra, este espaço vibra. Ele não precisa de nada fora de si para criar, ele vibra. E essa vibração já é uma própria criação, já é um movimento de um espaço que já existe. Aquilo que nós vemos como diferente são apenas variações de intensidade de algo que já existe. Vamos chegar mais à frente a isso. Se calhar já estou aqui a mandar já aqui umas pistas a mais e que não fazem muito sentido, então deixem-me continuar com o tom introdutório. Que é o espaço sem nada, em termos de forma, em termos de silhueta. Então o espaço vibra. O espaço, ao vibrar, produz vibração e produz frequências. E depois, estas vibrações e estas frequências vão ser a manifestação do espaço que as vibra, do espaço que as produz. Então, depois, ao mesmo tempo que o espaço vibra e produz frequências, ele, através dessas mesmas frequências e dessas mesmas vibrações, ele tem a habilidade, ele passa a ter a habilidade de se percepcionar. Aquele espaço começa a perceber que ele existe. Ele começa a tomar atenção, a prestar atenção a ele próprio. Peço desculpa. Mas isto vai ser uma das chaves dos meus vídeos, é que eu não vou editar os meus vídeos. Por isso, tipo, coisas como estas, espirros e assim, eles vão ficar, porque eu gosto de gravar a minha expressão. Ok? Então, o espírito, ao prestar atenção a ele próprio, ao prestar atenção que ele existe, ele começa a perceber que existe. Um pouco óbvio, não é? Mas aqui é que está o paradoxo que prende muita gente na incompreensão da espiritualidade. Que é, o espírito não consegue realmente percepcionar-se ele próprio. O que o espírito percepciona é as vibrações e as frequências que ele produz. O que o espírito percepciona é as formas e as silhuetas que ele próprio produz. Essa é a única forma que os espíritos encontram para percepcionar, para experienciar, para existir. Por isso é que o espírito e o conceito de nada, na minha opinião, têm andado muito de mãos lado a lado, já há muito tempo. E por isso é que muitas vezes é difícil distinguir o espírito do... é muito fácil confundir o espírito com o nada. Porque o espírito vai sempre ser nada porque não consegue ser percepcionado. Porque o espírito só se percepciona através das suas vibrações e das suas frequências. Então, para ser realmente expressado, para ser realmente visto, para ser realmente vivido e experienciado, o que nós fazemos como espíritos, e é o que todos os espíritos fazem, é elaborar, criar vibrações e frequências
cada vez mais elaboradas e mais distintas umas das outras, para que eu possa ter a minha representação pessoal e individual do meu próprio espírito, para que o meu próprio espírito se consiga distinguir dos outros espíritos, dos outros espaços, experienciando-se ele próprio. Porque vibrações e frequências, aqui estamos a falar do reino Yin, que vem derivado da filosofia chinesa ou japonesa, asiática, da teoria da filosofia do Yin e Yang, que é muito comum e se calhar muitos de vocês já ouviram falar dessa filosofia, mas que é o lado interior, é a essência interior. É o Yin, o reino Yin. E porquê que ele é interior e não exterior? Porque é o reino das vibrações, é o reino das frequências. E depois, como eu vos vou falar mais à frente, a luz vem depois disto tudo. A luz já é uma etapa bastante avançada no processo do espírito criar representações dele próprio. Que basicamente é o que é as vibrações e as frequências que o espírito, com o espaço, produz, são representações dele próprio. Tudo o que o espírito cria é com o objetivo de se representar ele próprio, para que ele próprio se possa ver, para que ele próprio se possa experienciar e para que os outros espíritos o possam ver, o possam experienciar e possam interagir com ele. E através disso expandir. Também vou falar mais à frente sobre expansão espiritual e como realmente obter expansão espiritual sem ter que seguir um protocolo, seguir uma filosofia, seguir uma religião. É bastante mais simples, mas simples não significa fácil, ok? Mas é bastante mais simples do que aquilo que nós pensamos. Mas pronto, voltando ao que o espírito faz, que é produzir representações para que os outros e ele próprio possam ver, é o que nós somos. Nós, como seres humanos, somos espíritos dentro de um corpo, dentro de uma, entre aspas, nave espacial, que nós somos o líder, ou deveríamos ser o líder, porque o que acontece com muitas pessoas é que o espírito que devia ser o líder da nave, ou do barco, ou do carro, ou o líder da orquestra, esta é a beleza de metáforas, também vou explicar num vídeo mais à frente que as metáforas são uma das formas, uma das melhores e mais rápidas formas que os espíritos encontraram para trocar experiências entre eles próprios. Esperem, perdi-me um pouco. O líder da orquestra, o líder do barco, o capitão do barco, o capitão da nave espacial. Esse devíamos ser nós, do nosso próprio corpo, nós devíamos ser o líder. Mas muitas pessoas, ao seguirem outros espíritos, ao seguirem outros caminhos espirituais que não são o seu próprio, ao estarem em frequências e vibrações que não os conduzem no seu próprio rumo espiritual, acabam por deixar outros espíritos tomar o lugar do líder. Então eles estão dentro daquele corpo ainda, eles ainda estão a experienciar estar naquele corpo, mas eles já não estão no comando, ou pelo menos totalmente. E depois isso dá lugar a vários acontecimentos que iremos falar também mais à frente. Mas nós somos uma representação já bastante elaborada. Já me lembro onde é que estava. Na parte do Yin Realm, o reino interior das vibrações e das frequências. Porque isso é a primeira, ou logo mesmo a primeira coisa que o espírito faz, é vibrar e produzir frequências. Então o Yin, o reino interior, o reino do Yin, que é o preto, a parte escura, porque a luz vem depois disso, ou seja, naquela etapa da existência do espírito ainda não existe luz. Então ainda não se pode ver, ainda não se pode
expressar. É uma parte ainda interior. Não há nada exterior porque ainda não foi criado. Não significa que não é uma coisa que não possa existir mais à frente. Mas nesta altura existe o espírito e os espíritos à sua volta, porque nós acabamos por viver num mar de espíritos, um mar mesmo, porque é uma imensidade de espíritos que existe, e nós somos um espírito dentro de um corpo, no meio de espíritos que muitos nem têm corpos à nossa volta. E é assim que eles interagem com objetos à nossa volta, e é daí que vêm coisas como fantasmas e cenas místicas. Mas estou-me a desviar do ponto outra vez, vou redirecionar. No reino interior, no reino yin, há apenas vibração e frequência. Então, tu e eu, como espíritos, essa é a nossa única maneira de nos orientarmos. Ok? E como assim orientarmos-nos? Porque quando todos os espíritos estão sempre a vibrar, sempre a produzir frequência. Mas, como eu disse, um espírito é um espaço individual. Ou seja, o meu espírito tem uma frequência e produz uma vibração. O teu produz uma frequência e uma vibração. São vibrações e frequências diferentes. A vibração do meu espírito pode ser mais alta do que a tua, do que a do teu espírito. Ou ao contrário. E é isso que se chama estados de espírito. Porque, como eu disse há pouco, o espírito cria ele começa a prestar atenção a ele próprio, então começa a criar um campo de atenção. Um estado espiritual. Onde as vibrações e as frequências que o espírito produz naquele momento se manifestam em sentimentos, emoções, pensamentos e circunstâncias físicas. E por acaso, a linguagem portuguesa é uma linguagem cheia de ditados, e que eu, ao experienciar e ao falar com pessoas, comecei a perceber que, através desses ditados, os nossos espíritos já nos deram muitas mensagens e muitas pistas. E a língua portuguesa tem ditados muito, muito engraçados, como o fruto proibido é o mais apetecido. Isso também tem uma raiz espiritual, que iremos falar mais à frente. Mas ditados e metáforas, como já disse anteriormente, é uma das maneiras mais rápidas e mais claras que os nossos espíritos têm para comunicar uns com os outros sem se perderem nas ferramentas que usam para comunicar. Também vamos falar disso mais tarde. Então, estávamos no estado espiritual, que é o estado que o teu espírito cria ao vibrar numa certa vibração e frequência específica. Por isso é que nós quando estamos contentes, dizemos que estamos num certo estado de espírito, ou hoje não estou neste estado de espírito, ou estou com um certo... Ou quando estamos motivados, alguém nos tenta... quando estamos motivados a fazer uma coisa corretamente, e alguém quer mostrar que está contente com a nossa motivação, ele diz: é esse o espírito, é essa a vibração, é essa a existência que tu tens que ter agora. Entendem como a linguagem já nos dá bastante pistas? Então, ok, estado de espírito, certo? E cada estado de espírito depende ou deriva da frequência que o espírito está a produzir. Mas a cena é que temos agora aqui duas coisas que podem acontecer, que é o nosso espírito, além de ter a capacidade de produzir frequências e vibrações, ele pode usar e navegar pelas frequências e vibrações que outros espíritos produziram, ou que ele produziu anteriormente e que já não está a produzir agora. É isto que se chama canalizar espíritos. E por isso é que as televisões têm canais e programas. Também vamos falar isto. Vou-vos falar sobre isto, tem vídeos mais à frente. Mas vou deixar aqui já uma pistazinha. Tu ligas a televisão, está num canal. Aquele retângulo, aquele quadrado que é a tua televisão, está a canalizar
espíritos, porque o que é que aparece na televisão? Pessoas, objetos, cores, luz, e eu sei, e estou-vos a relembrar, que tudo isso é produzido por espíritos. E além disso, temos também ideias, maneiras de pensar, padrões comportamentais que podem ser passados com um propósito em específico ou só por ser a maneira natural da pessoa que se comportar. Mas a partir do momento em que tu ligas a televisão, está a ser canalizado algo, está algo a passar pelaquela televisão. Seja em forma de luz, de som, de gestos. Está sempre um espírito por trás daquilo que passa na televisão. E os espíritos produzem frequências e vibrações. Ou seja, da tua televisão saem frequências e vibrações. E isto vai mesmo de acordo, ou vai mesmo ao encontro com aquilo que eu estava a explicar agora. Que é, o meu espírito, podem apanhar boleia, estás a ver? Podem usar essas frequências para viajar pelo Yin Realm, para viajar no mar de frequências e vibrações que todos nós, como espíritos, estamos a produzir atualmente. E, como eu já disse um pouco atrás, muitas pessoas hoje em dia não estão no comando do seu corpo, do seu veículo neste mundo. Então, ao estarem expostas a essas frequências e a essas vibrações que são canalizadas pelo canal, o espírito delas está a usar aquela frequência durante tanto tempo que acaba por ficar habituado. Acaba por criar um padrão e uma rotina. Acaba por ficar programado. E o que passa na televisão são programas. Então, eles estão a canalizar programas pela televisão. E é o que tu vês. Tu dizes, eu hoje vi um programa naquele canal. É exatamente o que nós dizemos. Não há como fugir disto. Isto é verdade. Isto é o nosso espírito, em qualquer língua, nos diz estas verdades. Mas pronto, isto era só uma à parte para todos nós podemos termos em conta aquilo que nós estamos a ver, aquilo que nós alimentamos o nosso espírito, é muito importante. Também vou trazer um vídeo sobre isso, que existem três maneiras diferentes de nós nos alimentarmos, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, e são de extrema relevância. Vou cobrir esse tópico mais à frente também. Mas por enquanto estamos a falar da capacidade de nós, como espíritos, porque esta carne, esta pele, isto não é o espírito, isto é uma produção do espírito. Isto foi o que o espírito produziu. Isto é um filho do espírito. Isto é um filho do espírito. E já é tipo um neto do espírito. O espírito já produziu muitas coisas antes. Para nós estarmos num corpo humano já temos que passar por muitas experiências antes. Mas nós somos o espírito. A nossa essência mais pura, a nossa essência mais básica. Com básica não quer dizer burro, não quer dizer disfuncional. Quer dizer pura e simples. E como eu disse, simples não significa fácil. É o espírito. E nós, como espíritos, temos a capacidade de produzir e criar vibrações e frequências. E depois temos a capacidade de usar frequências produzidas por outros espíritos ou por o nosso próprio. E usar para quê? Para viajar pelo reino interior, pelo reino Yin, pelo mar de frequências e vibrações que todos nós produzimos como espíritos. Porque, voltando ao ponto em que o meu espírito produz uma frequência diferente do teu espírito, o meu espírito pode produzir uma frequência mais alta que o teu espírito, imagina. Ou seja, é mais alta, logo é menos densa. Esta é a chave para nós percebermos como é que o espírito se manifesta na fisicalidade. É que
coisas mais leves são menos densas. E eu aprendi muito do que sei através de pessoas que falam inglês. E a língua inglesa acontece que é a língua que tem mais informações, digamos, codificadas. Não quero estar aqui a investigar nenhuma teoria da conspiração, porque o que parece ser uma teoria da conspiração é apenas o nosso espírito a dar-nos pistas de uma maneira mais oculta, porque o nosso espírito é oculto, o nosso espírito é invisível, o nosso espírito é algo que não pode ser visto, logo é oculto. Logo tem que arranjar maneiras alternativas de se expressar. É isto que é misticismo, é isto que é ocultismo. É fazer coisas sem os outros saberem, é fazer coisas ocultas. O nosso espírito é oculto, nós somos ocultos. Porque não podemos ser vistos, porque não existe luz, porque luz é uma criação nossa. Não fiquem perdidos, não fiquem assustados quando eu digo que está ali uma mensagem escondida. Não é escondido para tu não veres, senão ela não estaria lá, não é verdade? Mas pronto, a língua inglesa é bastante útil quando nós queremos aprender mais sobre espiritualidade. E lá, luz é light, e leve também é light. Então, quando tu queres dizer que algo é mais leve, tu dizes que algo é mais light. Logo, algo é mais luz, é menos escuro, é menos denso. Quanto mais escura for uma coisa, mais densa ela é, mais intensa ela é. Quanto mais clara for uma coisa, mais leve ela é, mais luz ela tem. Ou seja, a luz que aquela coisa tem é produzida por uma vibração mais alta, por uma vibração mais forte, por uma vibração mais intensa. Mas eu disse que se fosse mais escuro, era mais intenso. E é aqui que existe outro paradoxo. Porque se tu fores espiritualmente inclinado, ou mais tarde, se estás agora a desenvolver a tua espiritualidade, mais tarde vais perceber que os paradoxos são uma das ferramentas mais úteis para nós percebermos a realidade em que nós vivemos. Porque é ao juntares o que faz sentido com o que não faz sentido que tu tens uma perspectiva global daquilo que tu estás a ver. É usando o lado esquerdo do cérebro, que é o lado analisador, o lado lógico, o lado que faz sentido, e o lado direito do cérebro, que é o lado sentimental, o lado emocional e o lado vibratório, que não faz sentido, entre aspas. É ao juntar-se esses dois lados que tu tens uma terceira perspectiva. E depois, um olho consegue ver tudo. Um olho consegue ver tudo. Não é dois olhos a ver de duas perspectivas diferentes. É um olho a ver de uma perspectiva diferente. Então, ok, perdi-me. Deixa-me ver onde é que eu estava. Eu estava a falar do lado esquerdo do cérebro, do lado direito. Nós, como espíritos, podemos navegar. Exatamente. Paradoxos. Porque a matéria física, isto é uma versão mais condensada da luz. Isto é luz, nossa pele, os nossos cabelos. É luz acumulada. É luz concentrada num espaço. Ou seja, existe a teoria da física que quanto mais partículas houver no mesmo espaço, aumenta a pressão e a temperatura. E aqui é exatamente a mesma coisa. Aquilo que eu estou a falar pode parecer muito espiritual e pode parecer estar a rejeitar ideias científicas, mas o que acontece é que muitos cientistas são espíritos a fazer coisas corretas. Mas o corpo em que eles estão, o veículo em que eles estão, não percebe que eles estão a fazer coisas corretas. O espírito está perdido no corpo. Porque nós podemos pegar no que os cientistas, em muitas coisas que os cientistas descobriram, e revela-se útil para nós explicarmos a espiritualidade.
O que é que são cientistas? São espíritos dentro de um corpo a tentar explicar o que é a existência. E a existência é a espiritualidade. Então vamos chegar todos, espero eu acho mesmo que sim, vamos chegar todos eventualmente à mesma conclusão. Podemos estar por caminhos diferentes, mas vamos chegar todos à mesma conclusão e vamos chegar a uma era onde a espiritualidade e a ciência estão de mãos dadas e juntas, como já aconteceu em várias civilizações anteriores. Isso é mais um tópico que eu vou trazer aqui para o canal. Mas como a matéria é uma versão mais condensada da luz, significa que há mais luz no mesmo espaço. Logo vai haver mais interação, vai haver mais fricção, vai haver mais calor, vai haver mais transformação, logo vai ser mais intenso. Mas em termos de luz é uma luz mais poluída, é uma luz mais suja, é uma luz menos clara, é uma luz que não sabe o que está a fazer. É uma luz cujos os espíritos que ocupam essa luz são espíritos que correspondem a essa frequência e vibração, ou seja, são espíritos que navegam por águas muito caóticas. Logo, estão muito apertados, têm muito pouco espaço, então eles não se conseguem experienciar individualmente. Isto é uma chave muito importante. Porque ao espírito não se conseguir expressar e conhecer individualmente, ele vai se perder nas maneiras de outros espíritos à sua volta se experienciarem. Ou seja, esse espírito vai viver uma vida caótica. Esse espírito vai produzir e atrair para si situações e vibrações caóticas. Ele vai navegar na parte da piscina que é mais suja, onde há mais morte. Porque a morte, um tópico muito importante que eu vou trazer para aqui, que é a morte. A morte não é nada daquilo que nós pensamos. Não é nada daquele horror. A morte é apenas transformação. É apenas deixar algo para trás que já não nos serve, que já é antigo, e entrar em algo novo. O que pode acontecer é que nessas águas mais caóticas acontece muita transformação e muito rapidamente. Não há estabilidade nenhuma. Não existe progresso. O espírito não cresce, o espírito não se expande. O espaço não fica maior. Porque o que é ser um espírito maior? O que é ser um espírito expandido? É ser um espírito, é ser um espaço, é ser um círculo, porque os espíritos, na sua forma mais pura, são círculos. É ser círculos maiores. Muito maiores. Então, se tu estás sempre a ser um espaço pequeno que se transforma noutro espaço pequeno, se estás sempre nesse ciclo de transformação, tu nunca deixas de ser esse espírito. Não és tu, é esse espírito. Estamos a falar de outro espírito, de um espírito que existe. Ele não será, se ele continuar nessas águas caóticas, ele nunca irá crescer para um espírito maior, porque ele está sempre a passar de um espaço pequeno para um espaço pequeno. É apenas um espaço pequeno diferente, mas continua a ser um espaço pequeno. Por isso é que nós, como espíritos, procuramos águas mais altas, com vibrações mais altas, para podermos ter espaço para nos experienciarmos individualmente e para experienciarmos coisas que nos façam crescer como espíritos. E isso é o que os espíritos fazem. Produzem frequência e vibração, navegam frequência e vibração e usam a frequência e a vibração para se orientarem no reino interior. O reino interior é o todo o conjunto de vibrações e frequências que todos nós, como espíritos, produzimos. E eu estou aqui a falar, eu sou um espírito dentro deste corpo. Tu, dentro de ti, tens um espírito, que és tu, e tens muitos outros espíritos. Muitos outros. Porque depois, só para deixar claro, o reino yin, o reino interior, é todo o conjunto de vibrações e frequências que todos nós, como espíritos, produzimos. Então, elas são diferentes, umas mais densas, umas mais altas, e aqui, na nossa Terra, nós podemos ver que tudo se organiza do mais denso para o menos denso. Se tu numa garrafa de água meteres vários detritos,
se meterem vários tipos de detritos de densidades diferentes numa garrafa de água ou num copo de água, eles vão se organizar a criar várias camadas diferentes, em que o mais denso está no fim, está no fundo, e o menos denso está no topo. E nós podemos observar isto também no espectro da luz. O vermelho, que é o que tem o comprimento de onda maior. Eu não quero estar aqui a dizer coisas físicas. Estar aqui a falar sobre física de maneira errada. Porque eu já não me lembro muito bem se é o comprimento de onda que define uma vibração menos forte do que uma vibração mais forte. Mas o vermelho é a vibração mais densa. É que se calhar tem a amplitude de onda maior e o comprimento de onda maior. A amplitude é quando sine waves. Frequência, sim. A frequência é o número de vezes que no mesmo espaço de tempo ele passa na linha. Então, quanto maior for a amplitude, menor vai ser a frequência, exatamente. E depois acontece que o violeta ou o azul, que são as cores no topo do espectro visível, são as que têm a maior frequência. O vermelho é que tem a menos. Amarelo, laranja, vermelho, amarelo, laranja, verde, azul, violeta. E por aí adiante para espectros que nós ainda não conseguimos ver. Mas tudo se organiza em termos de densidades. Então, no reino interior, no reino yin, isso também acontece. Não, isso também acontece aqui, porque acontece primeiro lá. Estão a perceber? Então depois lá, nós como espíritos queremos estar nas águas menos densas, nas águas mais vibratórias, nas águas com mais frequência. Então nós usamos a nossa capacidade para nos orientar e para navegar frequências que nós produzimos e que outros espíritos produziram para chegar a águas mais altas. E é aí que entra a astrologia. É aí que entra a astrologia. E eu também vou falar de astrologia aqui no canal. E vai ser de uma maneira muito menos mainstream e muito menos... não sei, aquilo que nós estamos habituados a ver com dinheiro, a ver com romance, a ver com... Não vai ter nada a ver com isso. Eu vou falar sobre isso porque também influencia isso, mas não é isso que é importante. Isso é uma parte, eu não me vou focar nisso. Estão a perceber? Eu vou-me focar no facto em que a astrologia nos permite navegar pelo reino yin, sabendo o que estamos a fazer. A astrologia é como o astrolábio que os descobridores que fizeram os descobrimentos, por exemplo, por Portugal, o que também não é uma história bastante clara. Eu também descobri ao longo do meu caminho espiritual que ainda está em curso, que a história não é bem aquilo que nos foi ensinado nas escolas e que continua a ser ensinado nas escolas. É um pouco diferente, mas isso fica para outro vídeo também. Mas nós usamos a astrologia é usada para nós navegarmos no reino interior, no reino das vibrações e das frequências, sabendo o que estamos a fazer. Basicamente é uma ferramenta para nos orientarmos. É como um astrolábio. E o astrolábio também era usado para ver as estrelas. E era assim que os navegadores se orientavam. E é assim que nós podemos nos orientar. Porque as estrelas... num vídeo mais à frente eu vou explicar o que são estrelas. Mas o que acontece é que cada estrela produz uma vibração e frequência específica também. Uma ou várias. Ou é um espectro. É um espectro. Cada um tem um espectro. Não é uma frequência, é várias. Mas é um espectro contínuo que tu sabes que pertence àquela estrela. Que tu sabes que pertence àquela estrela porque aquela estrela é a única estrela que emite aquele tipo de frequência. E depois, tu, ao sentires a tua frequência e a tua vibração, e a vibração e a frequência do exterior, tu podes, ao usar os teus sentidos interiores, do lado direito do teu cérebro, o Yin Realm, o reino interior, o reino Yin interior, o reino Yin interior,
tu consegues navegar pelo meio dessas frequências e vibrações, estando sempre, ou quase sempre, nas frequências e vibrações que são a teu favor, que seguem o teu propósito. E a astrologia, ao estudar essas frequências e vibrações, consegue também estudar as manifestações físicas dessas frequências e vibrações. Porque tudo o que existe é a criação do espírito. E a primeira criação do espírito é a frequência e vibração. Então, se tudo o que existe é criado pelo espírito, e se a frequência e a vibração é a primeira criação do espírito, tudo vem depois da frequência e da vibração. E a frequência e a vibração vem depois do espírito, que é apenas espaço. Sem forma, sem cheiro, sem cor, sem nome, sem género, sem atributo. Então, a astrologia, ao estudar o posicionamento e o alinhamento de espíritos e de corpos celestiais que são manifestações, são criações dos espíritos, ao perceber que onde no reino físico, na fisicalidade, onde se estão a manifestar certas frequências e onde se vão manifestar certas frequências e vibrações, nós sabemos o melhor sítio para estar, quer fisicamente, quer emocionalmente, quer espiritualmente, esotericamente, acaba mais ou menos por ter o mesmo significado. Então nós sabemos posicionar-nos nas melhores posições para nós próprios. Porque isto tudo é uma jornada individual, é uma experiência individual. O nosso objetivo como espíritos é encontrar o nosso próprio espaço, é tomar atenção do nosso próprio espaço, é prestar atenção ao nosso próprio espaço e expandir esse próprio espaço. E criar coisas que manifestem, que expressem, que mostrem aos outros espíritos que nós crescemos e que nós expandimos a nossa atenção, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria. E é isso que nós fazemos. Nós queremos, todos aqui queremos ser alguém. E mais uma vez o inglês ajuda-nos aqui. Somebody. Algum corpo. No body. Ninguém. No corpo. Sem corpo. Todos os espíritos querem ter um corpo. Todos os espíritos querem ter um corpo que o represente da melhor maneira. E é isso que a astrologia nos ajuda a perceber. Um corpo e mais. Revela-nos o melhor caminho para nós seguirmos, para obtermos esse estado de espírito que se vai manifestar num estado físico e em acontecimentos físicos que nós realmente queremos, que o nosso espírito quer, baseado nas vibrações e frequências que ele produz no momento. Então a astrologia acaba por ser o estudo das viagens espirituais que o teu espírito está a fazer no momento, que fez no passado, e através do caminho que nós estamos a seguir agora conseguimos ver para onde vamos ou para onde queremos ir. E a astrologia estuda tudo isso. A astrologia também nos explica porque é que nós nos sentimos diferentes em certas alturas do ano, explica-nos porque é que existem estações, explica-nos porque é que nós nos sentimos diferentes em diferentes alturas do dia, em diferentes alturas de uma hora. Nós, numa hora, podemos ter vários estados de espíritos diferentes. Isso porque o nosso espírito tem a capacidade de produzir e de criar e de captar e usar frequências e vibrações. Ok? E isto abrange uma completa imensidão de coisas, como ideias, pensamentos. Nós podemos apanhar pensamentos dos outros. Muitos dos pensamentos que nós temos não são nossos próprios. Não são nossos. São pensamentos que já aqui estavam a vibrar e a existir e que eu apanhei porque estava na mesma vibração e frequência que ele. Que esse pensamento, que essa forma de pensamento, entende? E pronto, estou a chegar ao fim do vídeo, só quero deixar tudo bem claro.
Estava a falar que a astrologia, sim, é a ferramenta que nos permite calcular as viagens espirituais que o nosso espírito fez, está a fazer e quer fazer. E, por consequência, ajuda-nos também a relacionar melhor a nossa existência com a existência do espírito à nossa volta. Mas, por enquanto, é isso. Espero que tenha sido claro na minha mensagem. Espero que vocês tenham ficado a perceber um pouco mais sobre o que realmente é a espiritualidade, a astrologia e como essas duas vertentes do nosso espírito manifestam a psicologia e os efeitos diários do nosso dia-a-dia. Porque o espírito produz vibração e frequência mais tarde vão se manifestar em eventos e materiais físicos. Isto é inegável, os próprios cientistas dizem isto. E se tu achas que isto é pseudo ou que isto é são alguma coisa que é tipo bem maluca, estás perdido no mundo, estás perdido, mas são pessoas como eu que, que eu não te estou aqui para mostrar nenhum caminho, porque, como eu te disse anteriormente, nós fazemos tudo o que eu disse e tudo o que eu vou dizer é o que nós fazemos como espíritos. Todos nós temos estas capacidades. Só que ao ficarmos perdidos no nosso corpo e na maneira como nós vivemos neste mundo, esquecemos-nos que temos essas habilidades como espírito. E é isso que eu vou fazer aqui só apenas. Eu apenas vos vou lembrar daquilo que nós conseguimos fazer naturalmente como espíritos. E é esse o caminho que eu quero tomar com vocês. Relembrar, redescobrir aquilo que nós conseguimos fazer como espíritos e, através disso, aumentar o nosso espírito, o nosso espaço individual. Para ficarmos espíritos gigantes até ao ponto de sermos uma estrela real no céu, de formarmos a nossa própria constelação, estamos todos ligados, todos connected, a criar um nosso próprio reino, a nossa própria realidade, onde nós é que influenciamos os espíritos abaixo, entre aspas, de nós. Nós criar a nossa própria realidade, abrindo o nosso espírito, ele ficar grande o suficiente para conseguir fazer isso. Então, até um próximo vídeo. Espero que gostem. Vocês vão gostar. Espíritos a falar aqui, mesmo. Tudo é espírito, não tenham medo do espírito. Nós somos o espírito. Eu sou o espírito. Paz.